nome de Jesus. Mas, irmãos, essa aqui é uma igreja pentecostal, amém? É pentecostal, não é? Igreja pentecostal é barulhenta. Igreja que faz barulho, não é? É assim, nós somos uma igreja pentecostal, somos uma igreja que se move pelos dons, somos uma igreja alegre, somos uma igreja ativa, né? Essa é uma realidade da igreja. E eu quero falar um pouco sobre isso, irmãos, sobre características de uma igreja pentecostal, sobre as características de uma igreja que vive essa realidade, né? A realidade do Espírito, a realidade de uma nova vida, a realidade de andar pela palavra, andar pelo que crê, não pelo que vê. Essas características, irmãos, são características fundamentais e elas marcam de uma forma extremamente diferente a vida da igreja. Diferente de tudo que a gente vê, diferente do que o mundo mostra, diferente do que as coisas vão se colocando para nós no dia a dia. A igreja, ela é um organismo que veio para mudar todas as coisas. Ela está aqui exatamente para alcançar as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E nós, irmãos, nós, Igreja de Cristo, precisamos evidenciar essa alegria, ou esse fulgor, essa energia, né? Essa coisa que vem do Espírito para nós. Isso tem que estar evidente em nossas vidas, no dia a dia, na nossa caminhada, no nosso lidar com as outras pessoas, no lugar onde estamos trabalhando. Sabe, irmãos, a igreja precisa resgatar essa característica da igreja, uma característica de uma igreja que é viva, é uma característica de uma igreja que acolhe, né? Eu sei que vocês aqui são assim, eu percebo, acompanho o Paulinho aqui há 14 anos e tenho visto o quanto que a igreja é acolhedora, o quanto que o povo gaúcho é acolhedor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Fico muito feliz mesmo com isso. Mas olha só, o que é, eu queria começar desse jeito. Você tem ideia do que significa ser pentecostal? O que essa palavra pentecostal significa? O que ela quer dizer? Eu sei que muitos irmãos já conhecem, né, e podem entender bem a definição de pentecostal, mas é interessante, irmãos, se nós nos intitulamos uma igreja pentecostal, pessoas pentecostais, é interessante que a gente tenha um claro entendimento do que significa o ser pentecostal, ou a palavra pentecostal, o que estava querendo dizer. Quando vem à nossa mente a palavra pentecostal, eu comecei aqui já falando isso, né, brincando um pouco. Pentecostal é barulho, pessoal. Antigamente, quando eu não conhecia nada da igreja, quando eu não tinha nenhum envolvimento com a igreja, quando alguém falava de pentecostal, eu falava, rapaz, é o povo que faz barulho demais, né? Não dá para ficar muito tempo perto, não, porque é barulhento demais. Eu tive o privilégio de ter uma sogra muito, mas muito abençoada, irmãos. Dona Maria Celita Santos, que foi uma joia de Deus em nossas vidas, na minha vida, e ela foi uma das que me apresentou o Evangelho, né? No início da minha caminhada. Quando me casei com Rosângela, eu era um ateu, eu vivi com o ateísmo até os 33 anos, completamente desconectado de qualquer coisa no mundo espiritual, não cria em absolutamente nada, não cria em Deus, não cria em espíritos, não cria no diabo, não acreditava em absolutamente nada dessas coisas. Mas eu tive uma pessoa que orava por mim, que colocava o joelho em terra o tempo todo, uma pentecostal de coque, a pentecostal naquela nata mesmo, que ela investiu na minha vida, orando, né, e fazendo essas coisas. Mas, no início, irmãos, eu com interesse de namorar a minha esposa, né, a gente não tinha, para namorar tinha que estar junto, e aí a dona Celita arrastava a gente para a igreja. E ela tinha se convertido há pouco tempo, ela se converteu numa igreja Deus e Amor, né, do Davi Miranda, tão famoso lá, e é uma igreja pentecostal, daquelas bem pentecostal roxo, né? E a gente ia lá, mas eu imagino, irmãos, um ateu no meio daquele grupo de pessoas barulhentas, com pentecostalismo bem radical mesmo, e era para mim uma coisa doida. Eu olhava naquilo e ficava até assustado. Quando o pessoal vinha para cima de mim com a mão estendida, eu já falava, sai para lá, não quero isso não. Eu tinha medo de cair ali, sei lá, né, essas coisas lá. Mas a palavra pentecostal, irmãos, de verdade, ela é uma palavra que significa 50º.
Então, olha só, é o quinquagésimo dia. Ela é vista em vários lugares do Novo Testamento, você vai encontrar essa palavra sendo repetida lá, né? Mas o texto mais importante, onde ela é mais relevante, está em Atos, no capítulo 2. Atos, cadê Atos? Atos está aqui. Cadê o Atos? Cadê o Atos? Cadê o Atos? Cadê o Atos? Tá, não, está aqui não. Ah, tá bom. Então, porque me apresentaram o Atos aqui, eu ia mexer com ele. Atos pode começar a falar aí que ele... Mas em Atos, capítulo 2, no verso 1, inicia o texto falando, e chegando o dia de Pentecostes. Então, você a primeira informação mais certa a respeito de Pentecostes está em capítulo 2, Atos, capítulo 2, a partir do verso 1. Mas o que significa? No Antigo Testamento, Pentecostes era um dos dias festivos dos judeus. Os judeus celebravam esse dia de Pentecostes como um dia muito festivo, era um dia de muita alegria, era um dia em que os judeus eles chamavam esse período de festa da colheita. Você pode achar lá em Êxodos, capítulo 23, 24, Levítico 16, Números 28 e Deuteronômio 16. Todo o Antigo Testamento você vai ver vários capítulos, né, falando sobre essas festas judaicas. E essa festa era especial, irmãos, porque ela era o início, era a celebração do início das primeiras semanas de colheita do trigo. Então, entre o mês de maio e o mês de junho, quando isso acontecia. E era uma festa muito, muito importante. Eles faziam duas vezes, faziam uma festa no início da colheita e outra no final da colheita. E o Pentecostes era exatamente essa festa. O Pentecostes ocorria no 50º dia, após a festa das primícias. E a festa das primícias era a colheita da cevada. Então, tinha lá a colheita da cevada, 50 dias depois, eles celebravam o início da colheita do trigo. E era muito importante para eles, irmãos, porque o trigo, a cevada, era a riqueza do ambiente, era tudo que eles dependiam claramente daquelas coisas. Uma boa colheita, uma boa safra, era riqueza, era dinheiro, era sossego, era garantia de um ano muito bem para cada família lá, abastecida, suprida. Então, esses dias eram celebrados, era uma semana inteira que eles ficavam festejando isso. E o Pentecostes, ele tinha 3 coisas importantes para a gente... Depois eu vou mostrar para os irmãos por que eu estou falando isso, por que é tão importante a gente saber dessas coisas. Pentecostes, primeiro, era uma festa de peregrinação, ou seja, todos os judeus que moravam em todos os lugares ao redor daquilo, eles peregrinavam para lá, para Jerusalém, durante essa celebração. Era uma festa obrigatória, os caras viajavam milhares de pessoas para lá. O Pentecostes era um feriado, então era um dia em que não havia trabalho, né, dos serviços normais, era um dia de festa mesmo, era uma hora de se festejar, então eles iam para lá para festejar. E tinha alguns ritos de celebração, alguns sacrifícios que eram feitos, ofertas que eram prescritas na lei. Por isso falei para os irmãos, Deuteronômio, Êxodo, você vai conseguir ler sobre essas coisas se depois tiver interesse de ver. O sumo sacerdote, ele deveria pegar ali o trigo que trazia aquela primeira colheita e fazer 2 pães. Ele fazia 2 grandes pães ali, com aquele trigo novo, com aquele trigo que era trazido de oferta, ele preparava aquilo dali e deixava lá. Pentecostes, lá no tempo dos apóstolos, irmãos, no tempo dos apóstolos, ele era uma grande festa, era uma celebração mesmo, o povo vivia, esperava aquele momento para celebrar. Eram milhares de pessoas reunidas para agradecer a bondade de Deus, para agradecer a colheita, a chegada da colheita, né, a fartura. Então, o Pentecostes era um dia de grande celebração, era um dia esperado por aquelas pessoas. E aí, irmãos, em Atos, capítulo 2, verso 1, a Bíblia fala, o texto fala que, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Deixa eu pegar aqui com os irmãos. Era uma festa anual, era uma festa que acontecia a cada ano, todos os anos aquela festa se repetia.
né? Era uma festa que todo mundo esperava, porque ela ia se repetir, ela ia voltar naquele ano. Mas em Atos capítulo 2, verso 1, a palavra que o apóstolo Lucas colocou é cumprindo-se o dia de Pentecostes. Ele usa uma expressão grega, quando ele escreveu isso, que era cumprido completamente. E isso, irmãos, tem alguma coisa que é muito relevante. Por quê? Você pode ler esse texto de Atos 2:1 assim: agora, quando o dia de Pentecostes havia sido completamente cumprido. E isso é relevante, irmãos. É relevante porque o apóstolo Lucas, Lucas está falando que aquele evento estava sendo completamente cumprido. Aquele evento que estavam participando, aquele tempo que eles estavam participando, estava completamente cumprido. E Lucas ele está fazendo uma conexão entre a colheita do Antigo Testamento, entre as festas, aquilo que representava a Pentecostes no Antigo Testamento, e o que aconteceu em Atos 2. Lucas ele está nos dizendo que esse ponto aqui é o ponto principal, uma conexão entre o que acontecia nas festas e o que estava iniciando, e o povo ia começar a ver em Atos 2. Quem sabe o que tem em Atos 2 ali? Os irmãos conhecem Atos 2. Atos 2 é a descida do Espírito, é o início da operação do Espírito. É depois daqueles homens esperando aquele tempo lá, reunidos no cenáculo, você vai ver em Atos 2, no verso 4, a descida do Espírito Santo, o início do ministério do Espírito Santo. A celebração do Antigo Testamento, em conexão com essa colheita, foi o prenúncio dos eventos que aconteceriam em Atos 2. Quando vemos uma igreja, irmãos, Atos 2, efetivamente para nós, irmãos, é o início da igreja. Atos 2, 4, significa o primeiro passo, o fôlego da igreja, o início dessa igreja poderosa, dessa igreja gloriosa, dessa igreja que está presente aqui agora. Nós, irmãos, somos essa igreja. Sabe, quando eu olho para Atos 2, surgindo aquela igreja forte, aquela igreja viva, aquela igreja acuada dentro daquele lugar, mas eles se levantam com autoridade, se levantam com poder, se levantam com graça e começam a falar. E Pedro, você sabe, logo depois ele começa a se manifestar ali, vai pregar para aquele povo, o mesmo povo que estava ali há pouquinho tempo, condenando Jesus à cruz, né? Pedro vai para lá, para aquele lugar, e ele vai pregar sobre quem era Jesus e o que eles tinham feito. E Pentecostes, irmãos, é o início da igreja, o aniversário da igreja. Tem um dia que nasceu a igreja nasceu no dia de Pentecostes. A igreja nasceu em Atos 2, 4. A igreja nasceu, a igreja foi fundada, apresentada, foi evidenciada para o mundo em Mateus 19, quando Jesus fala sobre isso. Mas ela nasce efetivamente quando o Espírito de Deus vem e faz aquilo que ele tem que fazer. Ele toma a vida daquelas pessoas, ele batiza, ele enche, ele cria, de fato, pessoas de uma forma diferente, transforma aquelas pessoas. Você pode ver, irmãos, quando a igreja inicia, há um poder sobrenatural. O poder de Deus começa a se manifestar naquele lugar. O poder de Deus começa a ser visto pelas outras pessoas. Até ali, tudo que se podia ver era o que Jesus fez. Tudo que se podia ver era o que Jesus tinha feito, caminhando sobre aquela. Mas agora não, irmãos, agora é uma igreja. Agora não era mais só Jesus, agora Jesus nem está mais ali fisicamente com eles, mas aquele povo, aqueles que receberam, aqueles que conheceram, aquelas 130 pessoas que estavam ali, elas foram cheias do poder do Espírito Santo. E a igreja verdadeira, essa igreja que está se manifestando até hoje, ela foi criada nesse momento. E a palavra, o que Lucas estava colocando, é que aquilo ali tinha a ver com a festa da colheita. Então, ele estava fazendo uma associação, olha que coisa maluca, irmãos. Lucas, ele estava associando essas ideias, associando o Pentecoste, associando a festa da colheita, o que se tinha, a alegria daquele momento, com aquilo que estava acontecendo e ia continuar acontecendo. Em Atos, você vai ver as coisas acontecendo. O Atos 2, irmãos, é o capítulo mais importante do livro de Atos. É o que mais relevante.
é o mais interessante para cada um de nós. E você que é pentecostal sabe do que eu estou falando. Atos 2 fala sobre o batismo, fala sobre o encher do Espírito, fala sobre as coisas sobrenaturais que aconteceram naquele cenáculo, fala sobre, irmãos, o vento impetuoso, fala sobre as línguas de fogo pairando sobre a cabeça das pessoas. Irmãos, fala de algo absolutamente sobrenatural. Absolutamente sobrenatural. Porque aquele evento, irmãos, estava trazendo agora o ministério do Espírito para operar entre a igreja, entre o povo que cria no Senhor, que confessa ao Senhor Jesus. E esse povo somos nós, esse povo é você. O mesmo Espírito que se manifestou lá naquele dia, naquele lugar, se manifesta aqui agora. Está presente em mim, está presente em você, está te habilitando, está te capacitando, está te tirando de uma situação de completo descrédito, uma situação de medo, uma situação de incapacidade, para uma posição agora, irmão, de homem, de mulher, de coragem, ousados, com a palavra, com autoridade, com poder, aleluia! E isso é o que estava acontecendo naquele momento e acontece conosco, e continua acontecendo até hoje. Então, Atos, irmãos, Atos 2, 4, é o aniversário, é o início da igreja, é o começo da igreja. Eu não sei qual foi o dia que isso aconteceu lá, eu sei que foi lá entre maio e junho, mas não sei qual é o dia. O fato é o seguinte, irmãos, todos nós devemos celebrar essa igreja que começou, ela continua, e estamos falando lá de 33, no ano 33 depois de Cristo, até o dia de hoje, 2024, temos praticamente 2000 anos que a igreja está se manifestando, que esses homens, naquele momento, receberam essa palavra e fizeram essa palavra chegar a cada um de nós. Aqueles homens que, num determinado momento, irmãos, eram medrosos, eram covardes, se dispersos, mas naquele momento foram transformados, foram completamente mudados. Assim como eu e você. Eu quero mostrar, irmãos, um pouquinho das marcas dessa igreja que nasceu naquele dia. Sabe, aquele evento lá não se repetiu. Assim como não se repete a celebração do seu aniversário. Você fez um ano, só faz um ano. Depois é 2, depois é 3. A gente não repete, não é? As nossas celebrações não são repetidas. Aquele evento também não se repete. Mas uma coisa interessante, irmãos, é assim que há uma semelhança, ainda que seja tênue, entre a maneira como você parecia com 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a maneira como você se parece agora. Nós vamos mudando o tempo vai fazendo marcas, mudando a sua fisionomia, mas qualquer pessoa pode olhar e ver na sua foto de infância você, as características, seus traços, a sua imagem ali. De vez em quando eu pego uma foto lá de menino pequeno, e eu olho, aí eu vejo meu filho, eu vejo meu neto na minha cara, neném lá. Então, essas características, elas estão ali, ainda que muita coisa tenha acontecido, muita barriga, muita ruga, muito cabelo branco tenha aparecido, mas você percebe a pessoa lá. E a igreja, irmãos, não é diferente. A nossa igreja, a igreja de Cristo, não essa igreja, a igreja, sabe? A igreja, ela continua com as características daquela igreja, talvez com um pouco mais de rugas, um pouco mais de pessoas, um pouco mais velha, mas é a mesma igreja que nasceu lá em Atos, capítulo 2, verso 4, a mesma igreja que estava presente, somos nós hoje, irmãos, com 2000 anos, mas somos nós, aqui vivos e celebrando essa grande dádiva do Senhor, que foi instituir a igreja. A igreja, irmãos, ela é algo que nós devemos nos apegar à igreja. Nós devemos, irmãos, defender a igreja. Nós devemos amar a igreja. Nós devemos nos envolver com a igreja. Eu confesso para os irmãos, eu tenho um amor imenso pela igreja, irmãos. Os irmãos, alguns irmãos sabem, a gente tem alguns trabalhos de igreja fora, a gente tem alguns ministérios, a gente tem o nosso ministério, tem algumas igrejas fora do Brasil, lá no continente africano, e algumas vezes que eu estive lá, sabe, as pessoas falam uma língua diferente.
se vestem de uma forma diferente, se comportam de forma diferente, têm hábitos muito diferentes dos nossos, os ambientes são muito diferentes, né? Os ambientes que nós estamos. Mas, sabe, irmão, uma coisa que é gritante, é maravilhosa, quando você está ali no meio daquele povo, falando uma língua diferente, se portando diferente, vestindo diferente, mas quando eles começam a adorar o Senhor, quando a gente se junta, irmãos, é a mesma coisa que tivesse aqui. Mesma coisa, irmão. Sabe, você está em casa. Você está em casa, você identifica a igreja, é a igreja do Senhor, falando lá de forma diferente, andando de forma diferente, cantando, se movendo de jeito diferente, mas é a igreja, irmão, e você está lá fazendo parte daquilo. Essa igreja maravilhosa, essa igreja fantástica, é uma igreja, irmãos, que me deixa apaixonado, sempre fui apaixonado por igreja, desde que eu me converti, a minha família. Nós somos completamente apaixonados pela igreja, de verdade, irmãos. É o melhor lugar da vida para se estar, é o lugar em que a gente ama viver, ama estar. Eu falo lá para a Lanja que a maioria das vezes eu vou para a igreja, eu não saio da igreja, eu fico na igreja. Eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar com os irmãos, eu gosto de estar convivendo com os irmãos, compartilhando. Sabe, essa coisa é a coisa mais fantástica que Deus fez. A gente tem um grupo de pessoas imenso, indefinido, a quantidade de pessoas que existem, que pertencem a essa igreja, e cada vez que você se encontra com alguém, com uma parte desse corpo, é uma coisa maravilhosa demais. E as características que eu quero mostrar para os irmãos, algumas características, irmãos, da igreja, elas começam, primeiro, que a igreja pentecostal, essa igreja que nasceu em Pentecostes, era uma igreja unida, era uma igreja que estava junto, era uma igreja que vivia as coisas em comum. Eles tinham isso, né? O texto diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Significa que os seus corações e as suas mentes estavam conectados, irmãos. Sabe, reunidos aqui no mesmo lugar, isso significa que as pessoas estavam conectadas. Eles ali passaram, irmão, se você vai fazer lá um estudo disso, talvez 10, talvez um pouco mais dias, mas eram 130 pessoas num ambiente pequeno, num ambiente que amontoou aquele povo lá, esperando aquilo que o Senhor tinha falado. Olha, aguarde, porque o Espírito vai chegar. E ninguém sabia o que era isso, ninguém sabia o que isso significava, mas eles estavam ali. E eu imagino isso, irmãos, 10, 12, 15 dias, não sei quantos dias, mas imagina você, uma semana, todos nós juntos. A gente vai desenvolvendo coisas, irmãos. A gente vai conhecendo mais as pessoas, a gente vai ver, um vai servir, o outro vai levar água, o outro vai cuidar de bebê, o outro vai ajudar. A gente começa a se inteirar, a gente começa a viver, a gente vai saber o nome de todo mundo, a gente vai começar a conviver mesmo, e os corações vão estar unidos naquela expectativa que temos, mas mais do que isso, a nossa mente vai estar unida, porque estavam lá todos esperando a mesma coisa, algo que eles não conheciam, mas eles esperavam a mesma coisa. Amém, irmãos? Então, a igreja, essa é uma característica forte da igreja, a unidade da igreja. A igreja, irmão, a igreja genuína, a igreja da qual você faz parte, é uma igreja que busca continuamente essa unidade. E buscar unidade, irmãos, ela transcende as nossas vontades pessoais. Ela transcende aquilo que é o seu conforto pessoal. Buscar unidade é você buscar coisas para o bem comum, as coisas que são comum a todos. E isso faz com que a igreja comece a caminhar. É uma unidade física, espiritual, emocional, doutrinária. É unidade, irmãos. Nós devemos buscar isso. Algumas versões falam que eles estavam ali em um só acordo. Eu não sou nada de músico, não entendo nada de músico, mas acordo tem a ver com acorde. E o acorde todos estavam juntos no mesmo acorde. Né? É isso que o texto está falando. As pessoas andavam no mesmo acorde. Atos 2, 44, 46 diz: e os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum, vendendo suas posses e seus bens, eles davam a cada um conforme a sua necessidade.
Todos os dias, eles continuaram a se reunir nos pátios do templo. Eles partiam pão em suas casas e comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. Oh, aleluia! Você consegue ter essa imagem, irmão? Você consegue fazer essa imagem do que era a igreja? Lá eu gosto muito, a gente faz muito isso, de juntar o povo. Eu vou com o povo para a igreja, a gente junta lá e não tem culto, sabe? O nosso culto é comer. Vamos lá, cada um leva pão, leva carne, faz aquele negócio. E a gente passa o dia, irmãos, junto ali, fazendo louvor, cantando, adorando mesmo, batendo papo, conversando, cuidando de criança brincando, mas a gente faz isso junto. E esses momentos, eles são extremamente valiosos, extremamente importantes. Eles fazem com que cada um de nós tenha mais intimidade, conheça mais a necessidade do outro. Eu sei, irmãos, quando a igreja cresce muito, quando a igreja tem muitos membros, isso fica um pouco mais difícil, mas é importante que a gente alimente isso, que a gente busque isso, que a gente tenha esses momentos de comunhão, que a gente invista nesse tempo de comunhão, porque esse tempo de comunhão ele vai fazer uma grande diferença na sua vida, vai fazer uma grande diferença na vida de muitas pessoas. E tem muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas que dependem dessa comunhão. Elas não dependem a palavra. Tem muitas pessoas que precisam dessa comunhão para serem alcançadas pelo Senhor. Sabe, essa comunhão atrai. Essa comunhão traz a presença do Senhor, porque onde tem comunhão, a presença do Senhor está manifesta ali. E na presença do Senhor, pessoas, irmãos, que estão desprezadas, estão perdidas, estão sem rumo nessa terra, às vezes isoladas, longe de família, longe de tudo. A igreja, ela cobre isso, a igreja, ela tem esse papel, ela abraça, ela acolhe, ela cuida. Aleluia! Essa é a igreja, irmãos. Isso é a igreja do Senhor. Essa característica é uma característica forte. Lá na igreja primitiva, ela marcava, a marca da unidade é que eles comiam juntos. Lá na igreja primitiva, isso então, todos os dias eles se juntavam para comer juntos. Comer, estar à mesa, irmãos. Eu e a Lanja, minha esposa, a gente tem em casa uma mesa muito grande lá, uma mesa, o João Paulo conheceu. Então, nós temos uma mesa grande lá, fica na cozinha, né, na área da cozinha lá. Raramente a gente consegue sair daquele lugar para entrar na sala, porque as pessoas chegam, sentam ali àquela mesa, e às vezes a gente fica ali 4, 5, 6 horas conversando, sentado, comendo, trocando um papo, batendo papo, falando tantas coisas a respeito do reino, a respeito do Senhor, que as conversas são quase sempre assim, né, falando a respeito da vida da igreja, daquilo que nós estamos fazendo. Mas é um lugar extremamente prazeroso, irmãos, porque ali a gente realmente se conhece, a gente compartilha as coisas, e eu creio que isso é uma dádiva de Deus para nós. Eu digo para os irmãos de verdade, pode acreditar nisso, eu tenho um imenso prazer, enorme prazer de estar junto com os irmãos. Cada vez que eu venho aqui, vejo tantas pessoas que eu não conheço, que ainda não vi, que ainda não me lembro dos irmãos, mas eu vejo que isso é a igreja do Senhor sendo acrescida a cada dia, como diz Atos 2. E é muito bom, irmãos. E se você não tem esse hábito, se você não faz isso, busque fazer, se reúna, junte com mais pessoas, faça, sabe, leve na sua casa, coma um pão, tome um café, tome um chimarrão, faça alguma coisa, mas faça junto. Essas coisas são importantes, irmãos. A unidade é muito, muito importante. Eu acredito, irmão, que a igreja, e eu vou falar isso aqui com toda sinceridade, eu acredito que a igreja que come junto, ela permanece junto até a volta do Senhor. Acredito nisso, irmãos, de verdade. Acredito que as pessoas que têm essa característica de se sentar, estar à mesa, compartilhando a sua vida, a gente não se separa, irmãos. A gente vai ter problemas, a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter coisas que a gente não comunga da mesma opinião, a gente vai ter momentos que as coisas não estão tão claras, mas pode ter certeza que se você desenvolver esse relacionamento numa mesa, numa comunhão dessa, ela não acaba nunca. Você supera a dificuldade, você supera problema. Rapaz, isso é fácil. Você vai passar por cima e você vai chegar naquilo que é a proposta do Senhor para nós. Aleluia! Aleluia! Olha que coisa boa, olha o que Deus fez para nós, irmãos. Cria uma igreja, abre um espaço para você
comer, bater papo e ser nutrido no seu espírito, na sua alma. Você é nutrido, você recebe dessas coisas. E você pode, a partir disso, você pode desenvolver tantas coisas, descobrir talentos, descobrir dons. A Bíblia diz que o resultado disso está lá em Atos 2,47. O Senhor estava acrescentando ao seu número, dia a dia, pessoas que estavam sendo salvas. Tão grande era a unidade da igreja primitiva, que quando as pessoas olhavam para eles, ficavam maravilhados, e iam para esse lugar, queriam se juntar, queriam estar juntos, irmãos. Nós temos que resgatar isso. Irmãos, nós estamos lidando com um tempo e com um momento muito crucial. Do lado de fora dessas portas, tem milhares de pessoas que estão desesperadas. Acredite em mim, irmão, eu sei que você também deve ver isso, mas existem milhares de pessoas que estão desesperadas. É uma sociedade sofrida, uma sociedade que está sendo pisoteada por Satanás, uma sociedade que está sofrendo todo tipo de lavagem cerebral, uma sociedade que está sofrendo todo tipo de agressão, de injustiça. E nós aqui, irmãos, a igreja do Senhor, ela tem um papel fundamental de resgatar essas pessoas, de dar a essas pessoas um lugar que elas se sintam amadas. Irmãos, eu não sou de ficar olhando estatística, nem nada disso, mas é fácil, nem vejo televisão, irmãos, eu não assisto nada de televisão, nada de jornal, não vejo nada dessas coisas. Hoje eu me atenho aqui um pouco ainda à mídia na internet, mas fora isso eu não vejo mais nada. Mas é fácil da gente perceber a quantidade de pessoas que estão perdidas, se matando, perdendo as suas vidas, jovens de 12 anos, 13 anos, entregando a sua vida para as drogas, entregando as suas vidas para bebedice, e para prostituição, e para tantas outras coisas. Mulheres, casamentos perdidos. Nós, infelizmente, como pastor, a gente tem acesso a tantas informações, a tantas coisas que chegam. E eu vejo, irmãos, que a igreja foi levantada para o Senhor para alcançar essas pessoas. Nós estamos aqui para, através desse momento de comunhão, nesse momento de acolhimento, você tira essa pessoa, ela está desesperada, esperando isso. Então, sabe, irmãos, a gente precisa ter um jeito de chegar nessas pessoas. E essa unidade que nós temos vai fazer com que elas se juntem. Eu vou dizer uma coisa, irmão, eu digo isso profeticamente. Uma pessoa que está no mundo, perdida, que está desesperada, que está sem esperança, se ela chegar aqui, ela nunca mais vai sair. Nunca mais. Se você acolher essa pessoa, se você receber como está recebendo ali fora, na porta, se você der um lugar para ela sentar, perguntar se ela está interessada, realmente ter interesse por aquela vida, ela não sai mais, irmão. Porque é o que está esperando, está buscando. Talvez nunca tenha encontrado isso em casa. Talvez nunca tenha encontrado com pai e com mãe. Então, nós, a igreja, nós temos um papel fundamental. E olha, irmãos, é algo extremamente prazeroso para nós. Olha que coisa maravilhosa. Você não tem que fazer esforço, porque isso é bom. É bom estar fazendo, é bom estar com as pessoas, é bom receber. Não é assim, irmãos? Amém? Amém. A ideia, irmãos, é que tudo começou porque as pessoas estavam juntas. Olha só, elas começaram juntas e ficaram juntas. E por conta disso foram sendo acrescidas pessoas o tempo todo. Não é tão difícil, irmãos. Aquela cerimônia que eu falei aqui no início, do trigo, que o sacerdote fazia, 2 pães. Aquilo tem um significado profundo demais, irmãos. Vocês sabem que, eu sei que aqui é um povo bem instruído na palavra, né? Até a vinda do Senhor Jesus, existia 2 povos na face da terra, né? Podia ser dividido em 2 povos, os judeus e os gentios. E ali, naquele momento em que o sacerdote faz aqueles pães, ele pega o trigo dos 2 lados, mistura, e quando você pega aqueles 2 pães, está falando que agora não tem mais como dividir, nem judeu, nem gentil. Os 2 pães são pães, com trigo dos 2, e agora só um está valendo. Você vai olhar, é pão, e aquele pão é a igreja de Cristo.
Quando Lucas faz essa associação, ele estava querendo mostrar isso. Todos se reuniam para comer esse pão. E esse pão representa nós, a igreja de Cristo, representa o Senhor, né, e a nós. A primeira característica é a unidade. Diga comigo, unidade. Isso, irmãos, unidade. Preservem, lutem por isso, façam isso, desenvolvam mais e mais. A segunda característica que eu quero levar para os irmãos, que a igreja verdadeiramente pentecostal é uma igreja que ora, é uma igreja que tem prazer na oração, uma igreja que ora mesmo. Atos 1,14 diz que todos se uniam constantemente em oração. Eles, sendo os apóstolos, mais as mulheres, mais Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, eles oraram juntos por 10 dias. E depois dessa reunião de oração é que surgiu a unidade. Olha só, irmãos, como que as coisas acontecem no Senhor. Eles primeiro oraram, eles se reuniram, começaram a orar, aquele grupo de pessoas, aquelas 130 pessoas, reunidas ali, estavam orando, passaram aqueles dias orando. E depois dessa grande reunião de oração, o que sobrou, o que gerou? Gerou essa unidade que eu acabei de mostrar para os irmãos. Atos 2, mostrando a unidade daquele povo. Então, oração, irmão, gera unidade. A oração abre as portas, ela criou a unidade. Amém, irmão? Se você quer viver essa realidade da igreja, ore, irmão. Ore junto com o irmão. Ore com alguém, esteja junto, compartilhe. Sabe, esse momento de oração, esse momento de intercessão uns pelos outros, é fundamental. E essas coisas trazem essa unidade, a reboque da oração. Quando nós estamos orando, essas coisas vão acontecendo. Tem uma coisa interessante sobre a oração, irmãos, bem interessante e é estranha até, porque é difícil, o Senhor fala para nós orarmos pelos nossos inimigos. Quem sabe desse texto? O Senhor fala para nós orarmos pelos nossos inimigos. Se é difícil, irmãos, hoje eu vejo na igreja que é difícil orar pelas pessoas que a gente ama. As pessoas não gastam tempo orando. Ora um pouco, fala um pouco com o Senhor. Agora imagina orando pelo inimigo. Eu falo, rapaz, acho que isso não acontece. Né? As pessoas não estão... É difícil orar por pessoas, irmãos, e você não gostar delas. É difícil você orar por alguém quando o seu coração está cheio de amargura por essa pessoa. Agora, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Quando o Senhor fala de orar pelos inimigos, Ele não está falando para nós, por exemplo, orarmos aqui pelo povo do Hamas. Ele não está falando aqui para nós orarmos pelo Iraque, pelo sei lá o quê. Não está falando isso. Ele não está falando de um inimigo que está lá do outro lado do oceano, não. Ele está falando das pessoas com quem você convive. Ele está falando daquele que está junto com você, daquele que trabalha no mesmo lugar que você, que está na mesma igreja. Ele está falando de orar por essas pessoas. E a gente fala inimigo, mas eles pode ser simplesmente uma pessoa que você não tem afinidade, você não consegue conviver, ou você não gosta do jeito dela, ou ela não gosta do seu jeito, não sei. Né? Eu sei que essas coisas acontecem. Mas o Senhor está falando para nós orarmos por essas pessoas. E sabe, irmãos, eu conto isso como um testemunho. Tinha uma pessoa da igreja que eu, ainda num tempo passado meu, há mais de 20 anos atrás, eu congregava numa outra denominação, e tinha uma pessoa que a gente não conseguia conviver. A gente tinha um problema grave, sério, de relacionamento. Sabe aquela coisa? Isso acontece com outras pessoas, né? Acho que não aconteceu só comigo. Eu não ia com a cara do cara, o cara não ia com a minha cara. E era assim, e não tinha uma razão específica, não. É só que a gente não se gostava. E a gente estava na mesma igreja e não falava. Não falava um com o outro, simplesmente não falava. E isso foi um tempo longo, irmãos. E foi uma coisa que me incomodou bastante. E esse texto que o Senhor fala de orar pelos seus inimigos, eu coloquei essa pessoa na minha oração como eu vou orar por esse cara. E sabe, irmãos, é impossível, eu vou falar para você, impossível você continuar odiando uma pessoa quando você ora por ela. Impossível, irmão. Não tem como, acaba. É o sobrenatural de Deus. Você ore por uma pessoa que você não gosta, e esse sentimento de não gostar, ele desaparece.
Você vai olhar de outro jeito, olhar com um olhar de misericórdia, olhar com um olhar de preciso cuidar, fazer alguma coisa, preciso me consertar, preciso pedir perdão. E é isso. Não tem como, irmão, você orar por uma pessoa e continuar não gostando dela ou odiando ela. Ou você deixa de orar, ou você deixa de odiar. É o caminho. E aí eu entendo por que Deus falou, ore pelos inimigos. Porque quando você começa a orar, os inimigos desaparecem, não são mais inimigos. Amém, irmão? Tem alguém, não precisa levantar a sua mão. Olhe para mim e sorria. Está todo mundo aqui, não tem problema. Você não precisa dizer, mas você tem alguém que você não gosta, tem alguém que eventualmente não está indo. Comece a orar. Faça um desafio a você. Comece a orar. E eu vou te dizer, irmão, irmã, vai acabar, o sentimento vai mudar. Vai mudar mesmo, muda de verdade, pode acreditar. É a coisa muito louca. A oração e amor caminham juntos, irmãos. Quando você começa a orar, a oração e o amor, eles vão juntos, eles vão no mesmo pacote. Então não tem jeito de você orar por uma pessoa, estar preocupado por aquela pessoa, começar realmente a pedir a Deus por aquela pessoa e continuar não gostando. Não tem jeito. A pessoa pode nem saber disso, mas é um caminho, irmãos. Ore pelos seus inimigos, quero deixar isso aqui. É uma verdadeira igreja pentecostal, ela ora, e ela ora também pelos inimigos, ora também pelas pessoas que você não gosta. Ore mesmo, irmão, faça um investimento, você vai ver como que isso é bom. Uma terceira coisa, uma igreja pentecostal, ela é cheia do Espírito. Aleluia. Irmãos, igreja pentecostal e Espírito Santo tem tudo a ver. Não tem como. Se você é um pentecostal, se você recebeu isso, se você entende o Espírito, entende a manifestação do Espírito, é assim como João Paulo fica pulando, fica se mexendo o tempo todo. Eu sei que tem pessoas que têm uma característica diferente, né? Eu não sou muito do pular, mas mesmo eu fico. Tem horas que dá vontade de sair correndo, pulando, fazendo um monte de coisa. E isso, irmãos, é um mover do Espírito em nossas vidas. A pessoa que está cheia do Espírito, ela não consegue guardar uma postura, né, tão comportada, vou dizer desse jeito. A pessoa cheia do Espírito, ela manifesta isso, não tem como você não manifestar isso. Não tem como você isso não ser evidenciado na sua vida. As pessoas vão olhar e vão perceber a unção do Espírito de Deus em nossas vidas, ela manifesta algo diferente, ela faz com que coisas diferentes comecem a acontecer. Atos 2, ele diz, todos eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E o segredo da igreja primitiva, irmãos, é que todos, diga comigo, todos, estavam cheios do Espírito. Todos estavam cheios. Todos estavam cobertos do Espírito Santo, imersos no Espírito, mergulhados no Espírito. Agora, irmãos, eu gosto de trazer equilíbrio para todas as coisas. Sabe, eu acho que Deus é um Deus de equilíbrio. E estar no Espírito é uma coisa sobrenatural, e o ser humano, ele lidar com o sobrenatural é uma coisa muito louca, porque você não sabe como fazer isso, e você não tem muito controle sobre isso. Mas o Espírito, essa manifestação do Espírito, ela está sujeita à pessoa, ela está sujeita ao profeta, ela está sujeita à pessoa. O Espírito, ele não te toma, ele não é um Espírito que vai fazer você fazer coisas, não, você faz aquilo que o Espírito quer, mas você determina o tempo, você vai seguir as coisas, você vai determinar como as coisas vão acontecer. E o Espírito Santo, irmãos, quando a gente fala do mover do Espírito, com muita facilidade, a gente vai para os extremos. Com muita facilidade, você fica preso nos extremos, né? Nas manifestações, nas palavras, no reteté, né? Como a gente diz lá, fica preso nessa coisa. E outras pessoas, outros irmãos crentes como nós, simplesmente anulam
completamente a ação do Espírito, não se permitem nada a respeito do Espírito. Falam que o Espírito Santo ele deixou de se manifestar, foi só para o começo da igreja, agora não tem mais necessidade do Espírito Santo se manifestar. Tem pessoas que creem desse jeito, por mais que a gente não consiga entender isso, mas tem pessoas que creem assim. Mas eu quero mostrar para os irmãos que, quando acontece Atos 2, tinha lá vento impetuoso, labaredas de fogo e línguas. Amém, irmãos? Línguas que se manifestavam. Mas essas coisas eram sinais da coisa principal. Era sinal daquilo que viria a acontecer, do verdadeiro evento. Então, tinha uma manifestação de vento, de línguas, de mover, mas tudo estava apontado para um evento. E qual era o evento? A descida do Espírito Santo. Então, o importante aqui, irmãos, não é o sinal. O importante não é a língua de fogo, não é falar em línguas, não é pular, não era isso que estava sendo destacado aqui. O que estava sendo destacado aqui era a descida do Espírito. Então, o que é importante? O Espírito Santo está em manifestação, ele vai chegar na vida de todo mundo. Agora, todas as vezes que o Espírito está presente, há uma manifestação. Todas as vezes que você se permite ser cheio do Espírito, há uma manifestação. É impossível, irmãos, que o Espírito Santo, quando ele enche o seu coração, enche a sua vida, é impossível que não haja uma manifestação de cura, manifestação de alegria, manifestações, irmãos, que libertam pessoas, que tiram pessoas de momentos e de vidas opressas. A manifestação do Espírito é isso. Mas você entende, irmão, eu estou falando de equilíbrio. Então, não é o sinal a coisa mais importante, assim como não é a falta de fazer todas essas coisas. O que é importante é o Espírito. O nosso foco tem que estar no Espírito. O nosso coração tem que estar pedindo ao Senhor aquilo que o Senhor quer para nós, que nós sejamos cheios do Espírito, tenhamos discernimento, saibamos fazer a coisa, tenhamos ousadia, tenhamos coragem, que a gente vá para frente. Não adianta, irmãos, você ter os sinais se nada for feito. Não adianta você manifestar essa coisa toda, pular, gritar, correr e sair daqui a mesma pessoa, ou sair daqui para baixo, sem conseguir mudar nada. Sabe, irmãos, a manifestação, ela gera uma mudança. A ação do Espírito, ela gera uma mudança, e não é nas outras pessoas, é em você. Você tem que mudar, você tem que considerar aquilo que o Senhor está falando no seu coração. Você tem que dar espaço, sim, para o Espírito se manifestar em você, ser cheio do Espírito e ouvir do Senhor aquilo que Ele quer para a sua vida, aquilo que Ele não quer também para a sua vida, aquilo que Ele não quer que você continue a fazer ou a ser. O Espírito, irmão, ele traz esse discernimento. Então, é muito bom o mover, é muito bom correr, é muito bom o reteté, é muito bom todas essas coisas, mas essas coisas não têm valor se você não der espaço real para o Espírito, se você ficar só com os sinais. É fácil, irmãos, é fácil as pessoas se enganarem e ficarem manifestando sinais, fácil. E aí você vê na vida da pessoa que aqueles sinais estão quando ele está ali, quando tem uma boa música, quando tem um grupo grande, mas quando ele sai daquilo não tem mais nada. O Espírito não está presente. Estava o sinal, estava o reteté, estava aquele momento. Mas isso não é importante, não é isso que Deus está falando, nem foi por isso que isso aconteceu. O que aconteceu, os sinais, eram um reflexo daquilo que estava acontecendo, reflexo do sobrenatural. Então, sim, se você está cheio do Espírito, vai ter um reflexo disso. Você vai estar orando em línguas, você está impondo as suas mãos, pessoas sendo curadas, pessoas vão cair. É isso, irmãos, porque é um poder sobrenatural. Mas não são esses sinais que caracterizam a vida de um crente. O que caracteriza é você ser cheio do Espírito, é você orar, é você ter comunhão, é você ter unidade. Essas coisas vão caracterizar. Amém, irmão? Você está me entendendo? Amém. Aqueles homens, irmãos, que são mencionados ali, eles passaram de covardes a missionários. Você entende o que é que o Espírito Santo fez? Não foi a manifestação, não foi o fogo, não foi orar em línguas. Todas essas coisas eram verdadeiras, reais, e são evidência da manifestação. Mas o que mudou eles foi o Espírito dentro.
O camarada que era medroso se torna missionário. O cara que era cético, ele passa a crer. Pedro, ele negou a Jesus e se torna um pregador. Em segundos depois, ele se torna um pregador da palavra. Sobe lá para falar sobre Jesus, para falar aquilo, confrontar aqueles homens. A vinda do Espírito Santo pegou Tomé, aquele incrédulo, cético, e o transformou em Tomé, um missionário. Todos esses homens, irmãos, foram mortos. Todos esses homens foram sacrificados pela fé que eles tinham, por aquilo que eles acreditavam, pela paixão que eles tinham por Jesus Cristo, por anunciar o Evangelho. Então, esses homens não estavam ali, irmãos, eles não estavam movidos pela força deles, força interior, poder deles. Não, irmãos, era o Espírito Santo, porque senão eles não iam conseguir fazer aquela grande obra. Foi o poderoso Espírito Santo de Deus, irmãos, que tomou aqueles homens e os transformou. Foi o poderoso Espírito Santo de Deus que pegou a minha vida e me transformou, um ateu, num pregador da palavra, num pastor. Oh, aleluia! Como eu louvo a Deus por isso. Eu sei muito bem o que eu pensava, irmãos. Eu sei muito bem como era a minha vida antes. Mas eu sei também o que Deus é capaz de fazer. Eu sei o quanto que Satanás foi esmagado debaixo dos nossos pés. Porque hoje não é só hoje tem meu filho, tem minha filha, a família. E está vindo mais, tem mais pastor saindo por aqui. Vai chegar mais, irmãos, vocês vão ver. Creio no Israel, creio, irmãos, a minha geração é uma promessa de Deus, até a 5ª geração, gente que eu nem vou ver, mas eu sei que vão estar pregando o Evangelho do Senhor Jesus. De um ateu, vai sair, vai chegar. E isso é poder de Deus, irmãos, isso é mudança, transformação real, né? Não é Atos 2,16, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias, Deus diz, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. O apóstolo Pedro, ele começa a falar isso, nos últimos dias, derramarei o meu Espírito. É isso que vocês estão vendo, essa manifestação é isso, é o Espírito de Deus que foi derramado aqui nesse lugar. A primeira coisa que tem que ficar no nosso coração, como uma igreja pentecostal, irmãos, é que nós somos cheios do Espírito. E o Espírito se manifesta. E o Espírito tem poder. E porque ele tem poder, você tem poder. Efésios capítulo 3, verso 20, fala que o poder de Deus, que em nós opera. Esse poder é o poder do Espírito. O mesmo poder que removeu Jesus daquela tumba, removeu Jesus do Hades, trouxe ele de volta à vida. Esse mesmo poder, irmãos, o mesmo poder está em você agora. Está aqui, se manifestando em você. Se você der espaço para isso, você vai ver o que é que Deus é capaz de fazer através da sua vida. O que Deus é capaz de fazer na sua família. Irmãos, eu não acredito em perda para o crente. Eu acredito que o crente está sempre vencendo, está sempre na frente, porque não tem nada que o diabo, que o nosso inimigo, que o mundo possa fazer, que possa nos derrotar, porque ele não vai tirar o principal, ele não vai tirar o Senhor da nossa vida. E nada para nós é mais importante que Deus, que o Senhor, que a salvação, que a vida eterna. E essas coisas não nos serão tiradas, irmãos, de jeito algum. Aleluia. Quando Deus queria, lá nessa seara, sabe, nessa festa, nessa grande celebração da festa do trigo, a forma que Deus tinha de abençoar aquele povo é a mesma forma que Ele usa até hoje para abençoar a agricultura. Ele manda a chuva do céu. A chuva do céu é a bênção para o produtor, para aquele que produz, né, trigo, soja, que produz o alimento. E Deus, isso lá no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, Deus derramou do céu o Espírito Santo de Deus para abençoar nós, irmãos. Nós temos uma chuva de bênçãos sobre nossas vidas. Chuva de bênçãos, irmãos, chuva de bênção. Chuva de bênção na sua casa, na sua vida. Eu percebo, irmãos, quanto o diabo, eu vou fazer uma parte aqui, quanta coisa o diabo fez contra a vida dos irmãos aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, quanto o diabo fez, o quanto que ele tentou roubar, o quanto que ele trouxe de sofrimento, de dor, de choro. Mas o Salmo diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. E eu digo que isso aqui é o tempo da alegria, irmãos.
tempo da alegria para a vida de cada um de nós, para a vida de vocês, para a vida desse Estado, para a vida dessas pessoas que foram tão sofridas. E sabe, irmãos, nesses momentos que isso acontece, é o momento em que a igreja tem que realmente andar para frente, apresentar o Evangelho, apresentar aquilo que nós temos de mais precioso, e aquilo que é mais precioso para cada um deles, que é a salvação, que é encontrar conforto, encontrar consolo. Nós temos isso, irmãos. Você tem isso. É só você abrir a sua boca, você não precisa ser um mestre da palavra, você não precisa ser alguém muito capacitado como pastor, nada dessas coisas. A única coisa que você precisa é falar o que está acontecendo na sua vida, o que Deus fez com você, o que o Espírito Santo está fazendo na sua casa, na sua vida. E se você der esse testemunho, você pode ter certeza que vão ter pessoas que vão se curvar ao Senhor, só ouvindo o seu testemunho, só ouvindo aquilo que você tem que fazer. Isso é Pentecostes, irmão. Isso é Pentecostes, isso é o que nós somos, esse é o significado bíblico do Pentecoste, é a alegria que é levada a essa paz, essa alegria, esse renovo para a vida daquele que está perdido, que está sofrido. Isso é o Pentecoste, é um momento de alegria, é um momento de celebração, é um momento de renovo. As pessoas que estão lá sofrendo, chorando, elas têm a oportunidade de voltar a sorrir, de voltar a se sentirem acolhidas, se sentirem socorridas. Isso é Pentecostes. E isso é o que nós representamos, uma igreja pentecostal, é uma igreja que conhece isso e pratica essas coisas. E para encerrar, eu quero falar sobre a alegria. Então, uma das características que já disse para os irmãos, e a última característica que quero deixar aqui, é a alegria. A igreja pentecostal é uma igreja alegre, irmãos. É uma igreja que se move, que se mexe, que fala, que brinca. Lá, eu já li Atos 2, 45, 46, até o 47, fala, a igreja primitiva, ela era caracterizada por alegria e singeleza de coração. E diz que estavam todos louvando a Deus. Essa era a característica da igreja. A característica principal da igreja era uma igreja que se reunia em alegria e singeleza do coração e louvavam a Deus. A partir do louvor, você trazia todas aquelas coisas. E uma coisa diferente, irmãos, eu vou deixar aqui só como uma dica para o irmão. Alegria e felicidade. Quem quer ser feliz aqui? Quem deseja felicidade? Eu quero, irmão. Eu quero ser feliz. Mas felicidade, irmãos, é algo condicional. Você pode estar feliz agora e você pode receber alguma notícia, alguma coisa que acontece que rouba a sua felicidade naquele exato momento. Não tem como você ficar feliz e ficar triste ao mesmo tempo, não tem jeito, né? Então, felicidade é algo que muda em função das circunstâncias. Mas a alegria que Deus fala, ela não depende de circunstância. A alegria é algo constante. É algo que não importa a circunstância, a alegria está presente no coração de um crente. Você é alegre porque você é alegre, porque você tem alegria. Aliás, a alegria é um fruto do Espírito. Então, ele está em você, está manifesto, ele tem aqui. Você tem alegria em você. E a palavra alegria significa, a palavra feliz significa que você é como você se sente quando coisas boas acontecem. Essa é a palavra feliz. É como você se sente quando coisas boas acontecem. Mas quando as coisas ruins acontecem, você fica triste. Então, você tem felicidade e tem tristeza. Você não pode ficar feliz e triste ao mesmo tempo. Mas você pode ficar triste e alegre ao mesmo tempo. Isso é um poder de Deus na nossa vida. Você pode estar triste, ficar triste por alguma circunstância, mas por dentro você é alegre. Ninguém vai roubar essa alegria de você. Ninguém, circunstância nenhuma, ação nenhuma, situação nenhuma pode tirar isso de você. Abacuque, capítulo 3, eu tenho muitos versos, muitos textos aqui, eu não vou usar só esse. Abacuque 3 diz assim, no verso 17, embora a figueira não floresça e não haja uvas nas videiras, embora a colheita de azeitonas falhe e os campos não produzam mantimento, embora não haja ovelhas no curral, nem gado nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei o meu Deus, o meu Salvador. A alegria não depende daquilo que você está vendo,
não depende daquilo que está chegando na sua mão, não depende das coisas que estão acontecendo. Alegria não, a alegria é de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7,4, ele diz assim: estou muito encorajado em todas as tribulações, minha alegria não conhece limites. Aleluia! Aleluia! A alegria do Senhor não conhece limites, irmãos. Não conhece limites, não existe limites para a alegria. A nossa alegria, ela não depende daquilo que você está vendo, daquilo que você está vivenciando. A vida de Paulo era cheia de problemas, cheia de dificuldades, mas ele estava declarando ali que a alegria do Senhor era a força dele, que ele estava forte, que ele podia sim, que ele não tinha limites para a alegria dele. Tessalonicenses 5 diz assim: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que nós sejamos alegres, que nós oremos sempre, não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo. A alegria não depende da circunstância, ela depende do Espírito, irmão. Se você está cheio do Espírito, a alegria está presente. A alegria está aí, a alegria está se manifestando, a alegria vai te fazer caminhar. É isso, irmãos. A alegria do Senhor é realmente a força que nós precisamos. E, sabe, uma igreja pentecostal, a igreja dita pentecostal, ela tem uma grande missão. E a missão é a mesma missão que tinha lá em Pentecostes. Quando eles se reuniam para fazer aquela celebração, eles estavam celebrando a colheita, irmãos. A colheita. Lá a colheita do trigo. Aqui a colheita de gente. A colheita de pessoas. A colheita de homens e mulheres que estão perdidos, irmãos. E nós, quando nos reunimos, nós estamos celebrando isso, a colheita de pessoas, pessoas que vão chegar, vão ser acrescidas a essa igreja, a igreja do Senhor. Eu digo essa igreja porque estamos aqui em Porto Alegre, no Verbo, Zona Norte de Porto Alegre, mas é na igreja do Senhor, irmãos, quando a igreja entende o que ela pode fazer, aquilo que Deus tem destinado para ela, olha, a gente vai caminhar, vai muito longe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gosto muito, irmãos, de lembrar de Atos e lembrar do povo pentecostal. Sabe, eu me recordo um pouco do meu povo, do povo da minha sogra, né, lá da Assembleia de Deus, do pessoal lá de baixo. Eu vou pedir uma ajuda aqui para o pessoal do louvor, vou pegar vocês pelo pé. A gente vai encerrar esse momento, né? Atos, capítulo 2, o povo do louvor pode vir para cá e vai me ajudar aí com isso. Atos 2, de 9 a 11, diz: partos, medos, elamitas, moradores da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, visitantes de Roma, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarando as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. O que aconteceu em Atos, irmãos, não foi uma coincidência. O que aconteceu em Atos foi o mover, o poder de Deus, que pegou todas aquelas pessoas. Queridos, eu gosto de lembrar disso. Naquele tempo, aquele povo que se reuniu ali, junto com Pedro, que ele foi lá pregar, saíram de lá 3.000 pessoas, se converteram. Aquele povo foi o mesmo povo que, quando foi oferecido Barrabás ao Cristo, eles escolheram Barrabás e mandaram Cristo para a cruz. E no meio daquele povo, Pedro pregou. Aquele Pedro que tinha negado a Jesus, aquele Pedro que teve medo de ser, né, morto por eles, agora ele ali, no meio daquele povo todo, ele começa a pregar: olha, esse Cristo que vocês mataram, que vocês enviaram para... ele está vivo, e agora eu tenho uma mensagem para vocês. A mensagem é que Cristo vive, que Ele está aqui em nós. E eu sei, irmãos, que ali foram 3.000 pessoas. Eu ainda não vi 3.000 pessoas se convertendo de uma vez só, né? Ele viu naquele tempo, eu espero ver. Eu espero sinceramente, irmãos, eu quero ver, eu tenho essa nota no meu coração, ainda vou estar em algum lugar, vendo milhares de pessoas se convertendo ao Senhor. Quero ver isso acontecendo, quero ver aquele rio de pessoas saindo, se levantando. Sabe, lá na África a gente tem alguns momentos fantásticos. O Jânio agora estava lá não me lembro qual é o país que ele está, mas é a segunda vez que ele vai lá. Rapaz, era muita gente. O Jânio César, né, do ministério, agora ele mora lá nos Estados Unidos, está lá, convive lá com o T.L. Osborne, com a família do T.L. Osborne,
mas ele, lá num trabalho que ele fez agora, há uma semana atrás, milhares de pessoas, mas milhares de pessoas, você perde de vista, assim, e na hora que faz um apelo lá, aquele rapaz, era muita gente sendo acrescida à igreja do Senhor. Irmãos nossos, homens e mulheres que foram alcançados por uma pregação, foram alcançados pela manifestação do Espírito naquele lugar. O mesmo Espírito, irmãos, que está aqui agora, o mesmo Espírito que está na minha vida, na sua vida, o mesmo Espírito que tem se manifestado em nós, que tem nos ajudado, que tem nos orientado, que tem socorrido a cada um de nós, esse Espírito está presente aqui, para que pessoas sejam alcançadas. E eu quero declarar, irmãos, um tempo novo para vocês, um tempo novo para essa igreja. Sério, irmãos, é um tempo novo, um tempo de portas abertas, sabe, portas abertas. Ei, irmãos, eu sinto que há houve um tempo aqui, irmãos, esse ano, houve uma investida de Satanás contra a igreja, especificamente contra a igreja. Essa investida é uma investida para paralisar, é o que o Satanás sabe fazer, tentar parar, desanimar, colocar desânimo no coração das pessoas, colocar, não vai dar, vamos deixar, fica assim. E eu quero te dizer, irmãos, que hoje eu estou aqui para te dizer, para falar para você que portas estão sendo abertas hoje. Portas estão sendo abertas para a sua vida, para o seu ministério, para a sua casa. Eu sinto isso, irmãos, de verdade. O Senhor abrindo portas novas, abrindo, irmãos, eu vejo essa igreja recebendo muita gente, sabe, essas cadeiras vão ser poucas para aquilo que vai acontecer, vocês vão ver o mover de Deus se manifestando aqui, mas, irmãos, começa em cada um de nós, sabe, começa em cada um de nós. Eu costumo dizer, irmãos, que nós, o povo da fé, o povo da palavra da fé, é um povo que não faz muito evangelismo na rua, nós não temos muito essa característica, não temos essa pegada de estar na rua, fazendo como os assembleanos fazem, como outras denominações fazem. Essa não é muito a nossa pegada é muito forte em ensino, em falar, em ensinar a palavra e fazer essas coisas. Então é importantíssimo, irmão, que você traga pessoas, já que é aqui que ela vai ser alimentada, é aqui que ela vai receber, é aqui que ela vai ouvir a palavra, é aqui que a maioria de nós, a maioria de vocês provavelmente se converteram, é na igreja, é nesse templo, é nesse momento de culto. Invista nisso, irmão, invista em pessoas. Se você não tem essa habilidade, ou acha que não tem essa habilidade de pregar, traga as pessoas. Se cada um trouxer mais um, mais dois, você imagina o que vai acontecer? Em 2 tempos, você está com a igreja lotada, porque depois que a pessoa ouvir essa palavra, ouvir sobre isso, irmão, não tem jeito, ela vai se entregar, ela vai desejar participar disso, em nome de Jesus.